Olá, morada acadêmica, seja bem-vindo a mais um Psicologia e Arte. Ao fundo, o talentosíssimo Paco de Lucia com um flamenco de 1976, Entre das Águas. Morada acadêmica, o lugar onde os saberes se encontram. Hoje a nossa viagem é em direção a um homem do século XIX, especialíssimo, o artista espanhol Francisco de Goya. Vamos falar desse homem sem ismos. Goya nasceu em 30 de março de 1746 em Bordeaux e falece em 1828. Pintor e gravador espanhol, considerado como um dos mais importantes artistas do final do século XVIII e do início do século XIX, responsável por quadros memoráveis, pinturas reconhecidíssimas, desenhos e gravuras, Refletiam todas essas obras transformações históricas e ontológicas bastante demarcadas do nascimento da modernidade, Conhecido como um dos últimos velhos mestres e o primeiro dos grandes modernos pintores. Sua família, aí dados biográficos, nasceu de uma família de classe média em Aragão, Estudou pintura também, já jovem, E ele se muda para Madrid para estudar com também outros artistas bastante renomados. Ele casou-se com Josefa Baillet em 1773, E apenas um filho do casal sobreviveu até a idade adulta, Houve muitas perdas aí dos filhos de Goya nas gestações e abortos. Considerado como um pintor que pertenceu à corte da coroa espanhola, Portanto, muitos dos seus obras importantes têm a ver com a questão dos retratos da aristocracia espanhola e da realeza, Voltados a um estilo mais rococó, justamente porque pertenciam, a essa cultura do Palácio Real. Goya era muito reservado, mas tinha um manejo muito bom da escrita, escrevia muitos escritos e cartas, E em 1793 ele fica surdo, tem uma doença grave, como muitos do seu tempo não diagnosticado, E isso vai tornando seu trabalho também mais sombrio, mais pessimista, Que vai ser uma das grandes marcas do próprio Goya, Então, a ideia de trazer o Goya hoje, que já esteve no nosso Morada, também em outros momentos, é que é um homem que tem um artista que é um artista de transição de tempos e, portanto, também fala por um tempo, em transformação sócio-histórico-cultural e também psicológica, Difícil de categorizar a sua obra, A história da arte tem uma dificuldade de dizer se ele é um realista, parecido com Velázquez, se ele tem traços de Rembrandt, como dizia, cortado pela realística natural, e o próprio espírito libertário, rebelde de Goya, que sempre se confrontou com qualquer tipo de tirania, Um desenhista que tem traços do rococó, como já falamos, E também um certo humor satírico nas tapeçarias.
e até o pertencimento à corte, né? E isso também traz um certo traço dúbio da obra de Goya, que tinha que retratar, né, esses valores reais, mas ao mesmo tempo o seu espírito libertário. O quadro A Família de Carlos IV de Goya, não é? Que foi pintado em 1800 em Prado, né? Mostra ali, né, a família desse soberano e técnicas bastante avançadas de iluminação na própria obra, né? E ele também relata que essa obra ele faz em homenagem, não é, à obra As Meninas de Velázquez, que é uma obra marcante na história da arte, que traduz, não é, a questão da importância da representação no campo da perspectiva humana, inclusive. Conhecido como um artista de protesto social, né, também revelou de modo satírico os vícios da Igreja e do Estado, como eu disse, né? Reconhecia a ambivalência ontológica existencial da humanidade, até porque passou por eventos existenciais muito duros que marcaram a vida e a sua obra. Ele também foi mestre em artes gráficas, então 65 gravuras, né, que mostram muitas atrocidades, né, das guerras, do exército francês. Então, esse jogo de luz e sombras muito presente, a questão do a presença do sangue, as cenas de tortura, há um certo horror, né, estampado em suas obras. Ou seja, um grande pintor que retrata a crueldade humana, né? Muitas castrações, desmembramentos dos órgãos, dos braços, civis degolados, soldados com faces completamente desumanizadas. Tem uma outra obra que mostra bastante isso, que é o 3 de maio de 1808, que é justamente uma obra que marca como se fosse uma resposta, né, do Goya a esse massacre de 5.000 civis espanhóis. Portanto, podemos dizer que a pintura de Goya, como protesto social, também serviu, não é, como uma função fotojornalística, que mesmo se desviando de traços mais realísticos, não é, trazia uma questão de registro e denúncia social. As obras de Goya são atravessadas por tons escuros, portanto, uma cena noturna, né, uma perspectiva muito demarcada por essa tonalização, né, obscura, como se toda a luz da humanidade estivesse sendo extinguida ali nas suas obras, né. Muita questão trazendo, não é, por exemplo, a brutalidade da guerra, do conflito humano, né, o desespero nos rostos, né. Então, a ausência de harmonia, né, e explicitação desse jogo de luz que traz esse efeito de sentido de crueldade e desespero. Também conhecido por retratar muitos fuzilamentos, a própria obra 3 de maio traz isso, não é, muito fortemente. E ele, né, ficou obcecado, depois que ele fica surdo, não é, com a ideia de que a pintura seria a maneira que ele comunicaria, né, os seus sentimentos muito fortes, intensos, disruptivos sobre a brutalidade humana. Alguns vão dizer que ele atravessa, não é, escolas importantes. Então ele tem um estilo que alcança tardiamente, inclusive, né, outros traços.
aponta a decadência também da corte e das questões da igreja, e faz 14 grandes murais de 1820 a 1822, apenas sobrepujando o negro, o marrom e o cinza, né? Famosa obra, Saturno devorando seus filhos, né? Acho que é uma das obras talvez mais conhecida. Retrata esse gigante voraz de olhos abertos, em estado de delírio lunático, enfiando o corpo dilacerado, decapitado do seu filho no papo, né? A técnica, inclusive, pictórica de Goya, né, foi tão radical nesse quadro, usando, inclusive, esponjas nos seus afrescos, né, para conseguir obter esse efeito de sentido tão impactante. Fora as suas pinceladas, né, conhecidas por serem muito intensas, ferozes, ardentes, como os eventos que ele retrata. Goya vai morrer na França, em Bordeaux, num exílio que ele mesmo se autoimpôs. Teve 20 filhos ao longo, né, dos seus encontros amorosos, e tinha um temperamento bastante intenso e difícil, conforme deixa registrado a história da arte. Então hoje, né, trazemos essa reflexão sobre o Goya, que é um homem que não pode ser categorizado, um artista além do seu tempo, para pensarmos justamente, não é, já o nascimento da era moderna e da subjetivação moderna em crise. Espero que vocês tenham gostado, deliciem-se aí com as obras que vão iluminando a nossa fala hoje do Morada, e volte sempre. Vamos ouvir mais um pouco de Paco de Lucia, que é outro talentosíssimo espanhol. Volte sempre, Morada.